Capítulo 2. Reformas radicais. Havia bem 10 dias que o Major Quaresma não saía de casa. Na sua meiga e sossegada casa de São Cristóvão, enchia os dias da forma mais útil e agradável às necessidades do seu espírito e do seu temperamento. De manhã, depois da toilette e do café, sentava-se no divã da sala principal e lia os jornais. Lia diversos, porque sempre esperava encontrar num ou noutro uma notícia curiosa, a sugestão de uma ideia útil à sua cara pátria. Os seus hábitos burocráticos faziam-no almoçar cedo, e, embora estivesse de férias para os não perder, continuava a tomar a primeira refeição de garfo às 9h30 da manhã. Acabado o almoço, dava umas voltas pela chácara em que predominavam as fruteiras nacionais, recebendo a pitanga e o cambuim, os mais cuidadosos tratamentos aconselhados pela pomologia, como se fossem bem cerejas ou figos. O passeio era demorado e filosófico. Conversando com o preto Anastácio, que lhe servia há 30 anos, sobre coisas antigas, o casamento das princesas, a quebra do solto e outras, o major continuava com o pensamento preso aos problemas que o preocupavam ultimamente. Após 1 hora ou menos, voltava à biblioteca e mergulhava nas revistas do Instituto Histórico, no Fernão Cardim, nas cartas de Nóbrega, nos anais da biblioteca, no von den Steen, e tomava notas sobre notas, guardando-as numa pequena pasta ao lado. Estudava os índios. Não fica bem dizer estudava, porque já o fizera há tempos, não só no tocante à língua, que já quase falava, como também nos simples aspectos etnográficos e antropológicos. Recordava, é melhor dizer assim, afirmava certas noções dos seus estudos anteriores, visto estar organizando um sistema de cerimônias e festas que se baseasse nos costumes dos nossos silvícolas e abrangesse todas as relações sociais. Para bem compreender o motivo disso, é preciso não esquecer que o major, depois de 30 anos de meditação patriótica, de estudos e reflexões, chegava agora ao período da frutificação. A convicção que sempre tivera de ser o Brasil o primeiro país do mundo e o seu grande amor à pátria eram agora ativos e impeliram-no a grandes cometimentos. Ele sentia dentro de si impulsos imperiosos de agir, de obrar e de concretizar suas ideias. Eram pequenos melhoramentos, simples toques, porque em si mesma, era a sua opinião, a grande pátria do cruzeiro só precisava de tempo para ser superior à Inglaterra. Tinha todos os climas, todos os frutos, todos os minerais e animais úteis, as melhores terras de cultura, a gente mais valente, mais hospitaleira, mais inteligente e mais doce do mundo. O que precisava mais? Tempo e um pouco de originalidade. Portanto, dúvidas não flutuavam mais no seu espírito, mas no que se referia à originalidade de costumes e usanças, não se tinham elas dissipado. Antes, se transformaram em certeza após tomar parte na folia do Tangolomango, numa festa que o general dera em casa. Caso foi que a visita do Ricardo e do seu violão ao bravo militar veio despertar no general e na família um gosto pelas festanças, cantigas e hábitos genuinamente nacionais, como se diz por aí. Houve em todos um desejo de sentir, de sonhar, de poetar à maneira popular dos velhos tempos. Albernaz, o general, lembrava-se de ter visto tais cerimônias na sua infância. Dona Maricota, sua mulher, até ainda se lembrava de uns versos de Reis, e os seus filhos, 5 moças e um rapaz, viram na cousa um pretexto de festas e, portanto, aplaudiram o entusiasmo dos progenitores. A modinha era pouco. Os seus espíritos pediam coisa mais plebeia, mais característica e mais extravagante. Quaresma ficou encantado.
quando Albernaz falou em organizar uma chegança à moda do norte, por ocasião do aniversário de sua praça. Em casa do general era assim: qualquer aniversário tinha a sua festa, de forma que havia bem umas 30 por ano, não contando domingos, dias feriados e santificados em que se dançava também. O major pensara até ali pouco nessas coisas de festas e danças tradicionais. Entretanto, viu logo a significação altamente patriótica do intento. Aprovou e animou o vizinho. Mas quem havia de ensaiar, de dar os versos e a música? Alguém lembrou a tia Maria Rita, uma preta velha que morava em Benfica, antiga lavadeira da família Albernaz. Lá foram os dois, o general Albernaz e o major Quaresma, alegres, apressados por uma linda e cristalina tarde de abril. O general nada tinha de marcial, nem mesmo o uniforme que talvez não possuísse. Durante toda a sua carreira militar, não viu uma única batalha, não tivera um comando, nada que fizera que tivesse relação com a sua profissão e o seu curso de artilheiro. Fora sempre ajudante de ordens, assistente, encarregado disso ou daquilo, escriturário, almoxarife e era secretário do Conselho Supremo Militar, quando se reformou em general. Os seus hábitos eram de um bom chefe de seção e a sua inteligência não era muito diferente dos seus hábitos. Nada entendia de guerras, de estratégia, de tática ou de história militar. A sua sabedoria a tal respeito estava reduzida às batalhas do Paraguai, para ele a maior e a mais extraordinária guerra de todos os tempos. O altissonante título de general, que lembrava coisas sobre-humanas dos Césares, dos Turenes e dos Gustavos Adolfos, ficava mal naquele homem plácido, medíocre, bonachão, cuja única preocupação era casar as 5 filhas e arranjar pistolões para fazer passar o filho nos exames do colégio militar. Contudo, não era conveniente que se duvidasse das suas aptidões guerreiras. Ele mesmo, percebendo o seu ar muito civil, de onde em onde contava um episódio de guerra, uma anedota militar. Foi em Lomas Valentinas, dizia ele, se alguém perguntava. O general assistiu à batalha? Ele respondia logo: não pude, adoeci e vim para o Brasil, nas vésperas, mas soube pelo camisão, pelo Venâncio, que a cousa esteve preta. O bonde que os levava até a velha Maria Rita percorria um dos trechos mais interessantes da cidade. Ia pelo Pedregulho, uma velha porta da cidade, antigo término de um picadão que ia ter a Minas, se esgalhava para São Paulo e abria comunicações com o Curato de Santa Cruz. Por aí, encostas de bestas vieram ter ao rio o ouro e o diamante de Minas, e ainda ultimamente os chamados gêneros do país. Não havia ainda 100 anos que as carruagens del rei Dom João VI, pesadas como naus, abalouçarem-se sobre as 4 rodas muito separadas, passaram por ali para irem ter ao longínquo Santa Cruz. Não se pode crer que a cousa fosse lá muito imponente. A corte andava em apuros de dinheiro e o rei era relaxado. Não obstante, os soldados remendados, tristemente montados em pangarés desanimados, o prestígio devia ter a sua grandeza, não por ele mesmo, mas pelas humilhantes marcas de respeito que todos tinham que dar à sua lamentável majestade. Entre nós, tudo é inconsciente, provisório, não dura. Não havia ali nada que lembrasse esse passado. As casas velhas, com grandes janelas quase quadradas e vidraças de pequenos vidros, eram de há bem poucos anos, menos de 50. Quaresma e Albernaz atravessaram tudo aquilo sem reminiscências e foram até ao ponto. Antes, perlustraram a zona do turfe,
uma pequena porção da cidade onde se amontoam cocheiras e coudelárias de animais de corridas, tendo grandes ferraduras, cabeça de cavalos, panóplias de chicotes e outros emblemas hípicos nos pilares dos portões, nas almofadas das portas, por toda parte onde tais distintivos fiquem bem e deem na vista. A casa da velha preta ficava além do ponto, para as bandas da estação da estrada de ferro Leopoldina. Lá foram ter. Passaram pela estação. Sobre um largo terreiro, negro de moinha de carvão de pedra, medas de lenha e imensas tulhas de sacos de carvão vegetal se acumulavam. Mais adiante, um depósito de locomotivas e sobre os trilhos algumas manobravam e outras arfavam sob pressão. Apanharam, afinal, o carreiro onde ficava a casa da Maria Rita. O tempo estivera seco e, por isso, se podia andar por ele. Para além do caminho, estendia-se a vasta região de mangues, uma zona imensa, triste e feia, que vai até ao fundo da baía e, no horizonte, morre ao sopé das montanhas azuis de Petrópolis. Chegaram à casa da velha. Era baixa, caiada e coberta com as pesadas telhas portuguesas. Ficava um pouco afastada da estrada. À direita havia um monturo, restos de comida, trapos, conchas de mariscos, pedaços de louça caseira. Um sambaqui a fazer-se para gáudio de arqueólogo de futuro remoto. À esquerda crescia um mamoeiro e bem junto à cerca, no mesmo lado, havia um pé de arruda. Bateram. Uma pretinha moça apareceu na janela aberta. — Que desejam? Disseram o que queriam e aproximaram-se. A moça gritou para o interior da casa. — Vovó, estão aí 2 moços que querem falar com a senhora. — Entrem, façam o favor, disse ela depois, dirigindo-se ao general e ao seu companheiro. A sala era pequena e de telha vã. Pelas paredes, velhos cromos de folhinhas, registros de santos, recortes de ilustrações de jornais baralhavam-se e subiam por elas, acima até 2/3 da altura. Ao lado de uma Nossa Senhora da Penha, havia um retrato de Vítor Emanuel com enormes bigodes em desordem. Um cromo sentimental de folhinha, uma cabeça de mulher em posição de sonho. Parecia olhar um São João Batista ao lado. No alto da porta, que levava ao interior da casa, uma lamparina, uma cantoneira, enchia de fuligem a Conceição de louça. Não tardou vir a velha. Entrou em camisa de bicos de rendas, mostrando o peito descarnado, enfeitado com um colar de miçangas de 2 voltas. Capengava de um pé e parecia querer ajudar a marcha, com a mão esquerda pousada na perna correspondente. — Boas tardes, tia Maria Rita, disse o general. Ela respondeu, mas não deu mostras de ter reconhecido quem lhe falava. O general atalhou. — Não me conhece mais? Sou o general, o coronel Albernaz. — Ah, é só coroné. Há quanto tempo? Como está Nhá Maricota? — Vai bem. Minha velha, nós queríamos que você nos ensinasse umas cantigas. — Quem sou eu, ioiô? — Ora, vamos, tia Maria Rita, você não perde nada. Você não sabe o Bumba Meu Boi? — Quá, ioiô, já me esqueceu. — E o Boi Espácio? — Cousa véia do tempo do cativeiro. Pra que sou coroné quer saber disso? Ela falava arrastando as sílabas, com um doce sorriso e um olhar vago. — É para uma festa. Qual é a que você sabe? A neta, que até ali ouvia calada a conversa, animou-se a dizer alguma coisa, deixando perceber rapidamente a fiada reluzente de seus dentes imaculados. Vovó já não se lembra. O general, que a velha chamava coronel, por tê-lo conhecido nesse posto, não atendeu à observação da moça
e insistiu. Qual esquecida, o quê? Deve saber alguma coisa, não é, titia? Só sei o bicho tutu, disse a velha. Cante lá. Ioiô sabe. Não sabe? Quá, sabe. Não sei, cante. Se eu soubesse, não vinha aqui. Pergunte aqui ao meu amigo, o Major Policarpo, se sei. Quaresma fez com a cabeça sinal afirmativo, e a preta velha, talvez com grandes saudades do tempo em que era escrava e ama de alguma grande casa, farta e rica, ergueu a cabeça, como para melhor recordar-se, e entoou. Vem, tutu, por detrás do murundu, pra comer sinhozinho, com um bocado de angu. Ora, fez o general com um enfado, isso é coisa antiga de embalar crianças. Você não sabe outra? Não, senhor, já me esqueceu. Os dois saíram tristes. Quaresma vinha desanimado. Como é que o povo não guardava as tradições de 30 anos passados? Com que rapidez morriam assim na sua lembrança os seus folgares e as suas canções? Era bem um sinal de fraqueza, uma demonstração de inferioridade diante daqueles povos tenazes que os guardam durante séculos. Tornava-se preciso reagir, desenvolver o culto das tradições, mantê-las sempre vivazes nas memórias e nos costumes. Albernaz vinha contrariado. Contava arranjar um número bom para a festa que ia dar, e escapava-lhe. Era quase a esperança de casamento de uma das 4 filhas que se ia, das 4, porque uma delas já era garantida, graças a Deus. O crepúsculo chegava e eles entraram em casa mergulhados na melancolia da hora. A decepção, porém, demorou dias. Cavalcante, o noivo de Ismênia, informou que nas imediações morava um literato, teimoso cultivador dos contos e canções populares do Brasil. Foram a ele. Era um velho poeta que teve sua fama aí pelos 70 e tantos, homem doce e ingênuo que se deixara esquecer em vida, como poeta, e agora se entretinha em publicar coleções que ninguém lia, de contos, canções, adágios e ditados populares. Foi grande a sua alegria quando soube o objeto da visita daqueles senhores. Quaresma estava animado e falou com calor. E Albernaz também, porque via na sua festa, com um número de folclore, meio de chamar a atenção sobre sua casa, atrair gente e casar as filhas. A sala em que foram recebidos era ampla, mas estava tão cheia de mesas, estantes, pejadas de livros, pastas, latas, que mal se podia mover nela. Numa lata lia-se Santa Ana dos Tocos, numa pasta São Bonifácio do Cabresto. Os senhores não sabem, disse o velho poeta, que riqueza é a nossa poesia popular, que surpresas ela reserva. Ainda há dias recebi uma carta de Urubu de Baixo com uma linda canção. Querem ver? O colecionador revolveu pastas e afinal trouxe de lá um papel onde leu. Se Deus enxergasse pobre, não me deixaria assim. Dava no coração dela um lugarzinho para mim. O amor que tenho por ela já não cabe no meu peito. Sai-me pelos olhos afora, voa às nuvens direito. Não é bonito? Muito. Se os senhores conhecessem, então, o ciclo do macaco, a coleção de histórias que o povo tem sobre o símio, uma verdadeira epopeia cômica. Quaresma olhava para o velho poeta com um espanto satisfeito de alguém que encontrou um semelhante no deserto. E Albernaz, um momento contagiado pela paixão do folclorista, tinha mais inteligência no olhar com que o encarava. O velho poeta guardou a canção de Urubu de Baixo numa pasta e foi logo a outra, donde tirou várias folhas de papel. Veio até então aos 2 visitantes e disse-lhes: vou ler aos senhores uma pequena história do macaco, das muitas que o povo conta.
Só eu já tenho perto de 40 e pretendo publicá-las sob o título Histórias do Mestre Simão. E sem perguntar se os incomodava ou se estavam dispostos a ouvir, começou. O macaco perante o juiz de direito. Andava um bando de macacos em troça, pulando de árvore em árvore, nas bordas de uma grota. Eis, senão, quando um deles vê no fundo uma onça que lá caíra. Os macacos se enternecem e resolvem salvá-la. Para isso, arrancaram cipós, emendaram-nos bem, amarraram a corda assim bem feita à cintura de cada um deles e atiraram uma das pontas à onça. Com o esforço reunido de todos, conseguiram içá-la e logo se desamarraram, fugindo. Um deles, porém, não pôde fazer a tempo e a onça segurou-o imediatamente. "Compadre macaco", disse ela, "tenha paciência. Estou com fome e você vai fazer-me o favor de deixar-se comer." O macaco rogou, instou, chorou, mas a onça parecia inflexível. Simão então lembrou que a demanda fosse resolvida pelo juiz de direito. Foram a ele. O macaco, sempre agarrado pela onça. É juiz de direito entre os animais o jabuti, cujas audiências são dadas à borda dos rios, colocando-se ele em cima de uma pedra. Os dous chegaram e o macaco expôs as suas razões. O jabuti ouviu-o e no fim ordenou: "Bata palmas." Apesar de seguro pela onça, o macaco pôde assim mesmo bater palmas. Chegou a vez da onça, que também expôs as suas razões e motivos. O juiz, como da primeira vez, determinou ao felino: "Bata palmas." A onça não teve remédio senão largar o macaco, que se escapou, e também o juiz atirando-se na água. Acabando a leitura, o velho dirigiu-se aos dous. "Não acham interessantes?" "Muito! Há no nosso povo muita intenção, muita criação, verdadeiro material para fabliaux interessantes. No dia em que aparecer um literato de gênio que o fixe numa forma imortal, então." Dizendo isso, brincava nas suas faces um demorado sorriso de satisfação, e nos seus olhos abrolhavam 2 lágrimas furtivas. "Agora", continuou ele, depois de passada a emoção, "vamos ao que serve. O boi Espácio ou o Bumba meu boi? Ainda é muita coisa para vocês. É melhor irmos devagar, começar pelo mais fácil. Está aí o Tangalomango. Conhecem?" "Não", disseram os dous. "É divertido. Arranjem 10 crianças, uma máscara de velho, uma roupa estrambólica para um dos senhores, que eu ensaio." O dia chegou. A casa do general estava cheia. Cavalcanti viera, e ele e a noiva, à parte, no vão de uma janela, pareciam ser os únicos que não tinham interesses pela folia. Ele falando muito, cheio de trejeitos no olhar, ela meio fria, deitando de quando em quando para o noivo um olhar de gratidão. Quaresma fez o Tangalomango, isto é, vestiu uma velha sobrecasaca do general, pôs uma imensa máscara de velho, agarrou-se a um bordão curvo em forma de báculo e entrou na sala. As 10 crianças cantaram em coro. Uma mãe teve 10 filhos, todos os 10 dentro de um pote. Deu o Tangalomango nele, não ficaram senão 9. Por aí, o major avançava, batia com o báculo no assoalho, fazia hu. As crianças fugiam, afinal, ele agarrava uma e levava para dentro. Assim, ia executando com grande alegria da sala, quando pela 5ª estrofe lhe faltou o ar, lhe ficou a vista escura e caiu. Tiraram-lhe a máscara, deram-lhe algumas sacudidelas, e Quaresma voltou a si. O acidente, entretanto, não lhe deu nenhum desgosto pelo folclore. Comprou livros, leu todas as publicações a respeito, mas a decepção lhe veio ao fim de algumas semanas de estudo.
Quase todas as tradições e canções eram estrangeiras. O próprio tango-lumango o era também. Tornava-se, portanto, preciso arranjar alguma coisa própria, original, uma criação da nossa terra e dos nossos ares. Essa ideia levou-o a estudar os costumes tupinambás. E como uma ideia traz outra, logo ampliou o seu propósito e eis a razão por que estava organizando um código de relações, de cumprimentos, de cerimônias domésticas e festas, calcado nos preceitos tupis. Desde 10 dias que se entregava a essa árdua tarefa, quando, era domingo, lhe bateram à porta. Em meio de seu trabalho. Abriu, mas não apertou a mão. Desandou a chorar, a berrar, a arrancar os cabelos, como se estivesse perdido a mulher ou um filho. A irmã correu lá dentro, o Anastácio também, e o compadre e a filha, pois eram eles, ficaram estupefatos no limiar da porta. Mas que é isso, compadre? Que é isso, Policarpo? Mas meu padrinho... Ele ainda chorou um pouco, enxugou as lágrimas e depois explicou com a maior naturalidade. Eis aí, vocês não têm a mínima noção das coisas da nossa terra. Queriam que eu apertasse a mão. Isto não é nosso. Nosso cumprimento é chorar quando encontramos os amigos. Era assim que faziam os tupinambás. O seu compadre Vicente, a filha e a dona Adelaide entreolharam-se sem saber o que dizer. O homem estaria doido? Que extravagância! Mas, senhor Policarpo, disse-lhe o compadre, é possível que isto seja muito brasileiro, mas é bem triste, compadre. De certo, padrinho, acrescentou a moça com vivacidade, parece até agouro. Este seu compadre era italiano de nascimento. A história das suas relações vale a pena contar. Quitandeiro ambulante, fora fornecedor da casa de Quaresma há 20 e tantos anos. O major já tinha as suas ideias patrióticas, mas não desdenhava conversar com o quitandeiro e até gostava de vê-lo suado, curvado ao peso dos cestos, com 2 rosas vermelhas nas faces, muito brancas de europeu recém-chegado. Mas um belo dia, ia Quaresma pelo Largo do Paço, muito distraído, a pensar nas maravilhas arquitetônicas do chafariz do mestre Valentim, quando veio a encontrar-se com o mercador ambulante. Falou-lhe com aquela simplicidade d'alma que era bem sua, e notou que o rapaz tinha alguma preocupação séria. Não só, de onde em onde, soltava exclamações sem ligação alguma com a conversa atual, como também cerrava os lábios, rilhava os dentes e crispava raivosamente os punhos. Interrogou-o e veio a saber que tivera uma questão de dinheiro com um seu colega, estando disposto a matá-lo, pois perdera o crédito e em breve estaria na miséria. Havia na sua afirmação uma tal energia e um grande e estranho acento de ferocidade, que fizeram empregar o major toda a sua doçura e persuasão para dissuadi-lo do propósito. E não ficou nisto só. Emprestou-lhe também dinheiro. Vicente Coleone pôs uma quitanda, ganhou uns contos de réis, fez-se logo empreiteiro, enriqueceu, casou, veio a ter aquela filha que foi levada à pia pelo seu benfeitor. Inútil é dizer que Quaresma não notou a contradição entre as suas ideias patrióticas e o seu ato. É verdade que ele não as tinha ainda muito firmes, mas já flutuavam na sua cabeça e reagiam sobre a sua consciência como tênues desejos, veleidades de rapaz de pouco mais de 20 anos, veleidades que não tardariam tomar consistência e só esperavam os anos para desabrochar em atos. Fora, pois, ao seu compadre Vicente e à sua afilhada Olga, que ele recebera com o mais legítimo cerimonial goitacás.
E se não envergar o traje de rigor de tão interessante povo, motivo não foi o não tê-lo. Estava até à mão, mas faltava-lhe tempo para despir-se. Lê-se muito, padrinho? Perguntou-lhe a afilhada, deitando sobre ele os seus olhos muito luminosos. Havia entre os dous uma grande afeição. Quaresma era um tanto reservado e o vexame de mostrar os seus sentimentos faziam-no econômico nas demonstrações afetuosas. Adivinhava-se, entretanto, que a moça ocupava-lhe no coração o lugar dos filhos que não tivera nem teria jamais. A menina vivaz, habituada a falar alto e desembaraçadamente, não escondia a sua afeição, tanto mais que sentia confusamente nele alguma coisa de superior, uma ânsia de ideal, uma tenacidade em seguir um sonho, uma ideia, um voo, enfim, para as altas regiões do espírito que ela não estava habituada a ver em ninguém do mundo que frequentava. Essa admiração não lhe vinha da educação, recebera a comum as moças de seu nascimento, vinha de um pendor próprio, talvez das proximidades europeias do seu nascimento, que a fizeram um pouco diferente das nossas moças. Fora com um olhar luminoso e prescrutador que ela perguntara ao padrinho: então, padrinho, lê-se muito? Muito, minha filha. Imagina que medito grandes obras, uma reforma, a emancipação de um povo. Vicente fora com Dona Adelaide para o interior da casa, e os dous conversavam a sós na sala dos livros. A afilhada notou que Quaresma tinha alguma coisa demais. Falava agora com tanta segurança, ele que antigamente era tão modesto, hesitante mesmo no falar. Que diabo! Não era possível, mas quem sabe? E que singular alegria havia nos seus olhos. Uma alegria de matemático que resolveu um problema, de inventor feliz. Não se vá meter em alguma conspiração, disse a moça gracejando. Não te assustes por isso. A coisa vai naturalmente. Não é preciso violências. Nisto, Ricardo, coração dos outros, entrou com o seu longo e rabudo fraque de sarja e o seu violão encapotado em camurça. O major fez as apresentações. Já o conhecia de nome, senhor Ricardo, disse Olga. Coração dos outros encheu-se de um alvissareiro contentamento. A sua fisionomia minguada dilatou-se ao brilho do seu olhar satisfeito, e a sua cútis, que era ressecada e de tom de velho mármore, como que ficou macia e jovem. Aquela moça parecia rica, era fina e bonita, conhecia-o, que satisfação! Ele, que era sempre um tanto parvo e atrapalhado, quando se encontrava diante das moças, fossem de que condição fossem, animava-se, soltava a língua, amaciava a voz e ficava numeroso e eloquente. Leu então os meus versos, não é, minha senhora? Não tive esse prazer, mas li há meses uma apreciação sobre um trabalho seu. No tempo, não foi? Foi. Muito injusta, acrescentou Ricardo. Todos os críticos se atêm a essa questão de metrificação. Dizem que os meus versos não são versos. São sim, mas são versos para violão. Vossa Excelência sabe que os versos para música têm alguma coisa de diferente dos comuns, não é? Não há, portanto, nada a admirar que os meus versos, feitos para violão, sigam outra métrica e outro sistema, não acha? De certo, disse a moça, mas parece-me que o senhor faz versos para música e não música para os versos. E ela sorriu devagar, enigmaticamente, deixando parado o seu olhar luminoso, enquanto Ricardo, desconfiado, lhe sondava a intenção com os olhinhos vivos e miúdos de camundongo. Quaresma, que até ali se conservava calado, interveio. O Ricardo, Olga, é um artista. Tenta e trabalha para levantar o violão. Eu sei, padrinho, eu sei.
Entre nós, minha senhora, falou o coração dos outros, não se levam a sério essas tentativas nacionais, mas na Europa todos respeitam e auxiliam. Como é que se chama, Major? Aquele poeta que escreveu em francês popular. Mistral, acudiu Quaresma. Mas não é francês popular, é o provençal, uma verdadeira língua. Sim, é isso, confirmou Ricardo, pois o Mistral não é considerado, respeitado. Eu, no tocante ao violão, estou fazendo o mesmo. Olhou triunfante para um e outro circunstante. E Olga, dirigindo-se a ele, disse: continue na tentativa, senhor Ricardo, que é digno de louvor. Obrigado. Fique certa, minha senhora, que o violão é um belo instrumento e tem grandes dificuldades. Por exemplo, qual? Interrompeu Quaresma abruptamente. Há outros mais difíceis. O piano? Perguntou Ricardo. Que piano? O maracá, a inúbia. Não conheço. Não conheces? É boa. Os instrumentos mais nacionais possíveis, os únicos que o são verdadeiramente, instrumentos dos nossos antepassados, daquela gente valente que se bateu e ainda se bate pela posse desta linda terra, os caboclos. Instrumento de caboclo, ora, disse Ricardo. De caboclo, que é que tem? O Léry diz que são muito sonoros e agradáveis de ouvir. Se é por ser de caboclo, o violão também não vale nada. É um instrumento de Capadócio. De Capadócio, Major? Não diga isso! E os dois ainda discutiram acaloradamente diante da moça, surpresa, espantada, sem atinar, sem explicação para aquela inopinada transformação de gênio do seu padrinho, até ali tão sossegado e tão calmo.